Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula nós queremos discutir com você o conceito de carga elétrica. Na verdade, nós não temos uma definição para o que seja carga elétrica, então eu usarei a definição que alguns teóricos têm nos dado, que é: carga elétrica é uma propriedade da matéria que apresenta características elétricas. Aí nós temos duas imagens, né? No qual a gente vê a eletricidade. Nessa primeira é como se fosse um mundo conectado. Então tudo isso se deu devido ao advento da carga elétrica. Então eu convido a todos nós para nós fazermos um mergulho agora neste interessante assunto. Vamos lá? Bem, gente, antes de começarmos a falar sobre a gênese da carga elétrica, né, de como tudo isso começou, eu acho que todos nós, em algum experimento ou experiência do dia a dia, já nos deparamos com algo relacionado à carga elétrica. Aí nós temos, por exemplo, uma fábrica de tecido, uma máquina, onde você tem um papel sendo manuseado, você pode ter atrito, você pode ter geração de carga elétrica. E quando a gente diz gerar carga elétrica, nós estamos nos referindo a processos de como isso acontece. Posteriormente, nós vamos ver nas nossas aulas que existe um conceito fundamental na física, que é o princípio da conservação da carga, tá bom? Então, por enquanto, vamos nos deter a processos onde estão envolvidas as cargas elétricas. A princípio, vamos falar um pouquinho da sua gênese. Isso vai começar aproximadamente 600 a 500 anos antes de Cristo, com o filósofo Tales de Mileto. Tales de Mileto percebeu que uma resina extraída da madeira, chamada de âmbar, ou o âmbar, do grego electron, ela tinha propriedade de atrair para si pequenos pedaços de pelo, de palha, coisas minúsculas, mas ele percebeu esta propriedade de atração. Como o nome da estrutura em grego é electron, daí advém toda a etimologia que nós temos hoje da eletricidade. Isso não surge, é claro, de um dia para a noite. A gente tem toda uma construção e nós queremos começar agora falando apenas sobre a carga elétrica e em seus processos mais básicos, mais elementares. Vamos falar um pouquinho sobre eles agora. Vamos lá. Então, o modelo que nós utilizamos ou que nós temos para discutir é o modelo atômico de Rutherford, ou seja, nele nós temos no seu núcleo atômico partículas positivas, que experimentalmente ele apenas chamou de partículas positivas e posteriormente chamou-as de próton, e temos as partículas com ausência de carga, os nêutrons. Ao redor nós temos a eletrosfera. Nas próximas aulas nós iremos debater isso um pouquinho com maior profundidade, falando um pouco sobre a estrutura da matéria e falando um pouco sobre as forças que regem a natureza, as 4 forças, tá bom? E para que a gente não fique com a pulga atrás da orelha, quais são elas? A gravitacional, a força eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca, nós iremos tratar em aula posterior. Por enquanto, vamos ficar nos fundamentos básicos da carga. Então, experimentalmente, o Millikan, o físico, ele, através do seu experimento, ele propôs que a carga elétrica possuía sempre pacotes inteiros de múltiplos, valores de múltiplos inteiros. E este valor que ele encontrou experimentalmente foi 1,6 vezes 10 elevado a menos 19
é o que nós chamamos de carga elementar. É uma, vamos dizer assim, constante, que nós chamamos a constante da carga elementar, da carga elétrica, tá bom? E é muito frequente que nós coloquemos aqui mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque se estivermos falando de um próton, o seu valor é mais, é positivo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se estivermos falando de um elétron, seu valor é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E é claro, se estivermos falando do nêutron, o nêutron é uma partícula com ausência de carga, com carga elétrica nula, tá bom? Vamos pular alguns processos, a gente pode falar depois sobre corpo eletrizado positivamente, corpo eletrizado negativamente, mas para que a gente não dê um salto sobre esse ponto, um corpo ele está eletrizado positivamente quando no processo de transferência ele perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, ele tem agora excesso de carga positiva. Por isso, nós dizemos que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Mas se no inverso, se no processo ele sofreu o inverso, ao invés de perder elétron, ele ganhar elétrons, então agora ele fica com excesso de carga negativa. Se ele tem excesso de carga negativa, a gente diz que o número de prótons é menor que o número de elétrons. Nesta circunstância, nós temos corpo eletrizado positivamente, é aquele cuja carga líquida tem mais, em maior quantidade, números positivos. E um corpo eletrizado negativamente é aquele que tem excesso de cargas negativas, tá bom? E aí nós temos a nossa equação da quantização ou quantificação da carga elétrica. Nós podemos dizer o seguinte: uma carga elétrica ela vai ter o número de elétrons em excesso ou em falta vezes o valor da carga elementar, ou seja, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É a nossa primeira equação. É importante nós discutir os processos eletrostáticos entre a carga. E você talvez já tenha ouvido muito no seu dia a dia a expressão os opostos se atraem. Bem, essa expressão ela surge da física e eu estou me referindo apenas e exclusivamente à carga elétrica, tá bom, gente? Os opostos se atraem, isso significa dizer que se eu tenho cargas iguais, eu tenho uma repulsão. Se eu tenho cargas opostas, eu tenho uma atração. Neste modelo que nós temos em tela, temos dois elétrons, logo temos uma repulsão. Se tivermos dois prótons, temos uma repulsão. Se tivermos próton-elétron, atração e vice-versa, tá bom? De tal modo que nós temos o princípio mais importante quando há trocas de carga elétrica pelos processos que nós iremos abordar daqui a pouco, é o princípio da conservação da carga. O que nós tínhamos antes tem que ser igual ao que temos depois. Tudo bem? E aí, um pouco do resumo, se você quiser, pause o vídeo, dê uma olhadinha, tá? É só um pouco sobre condutores, semicondutores e isolante. E eu quero agora enfatizar um pouco os três processos de eletrização por atrito, contato e indução. Começando no primeiro. Isso é comum, a menina escorregar no brinquedo como esse, ela acaba atritando a roupa ao brinquedo. Então, cargas elétricas são transferidas do seu corpo, então ela vai ficar com excesso de um tipo de carga, de uma natureza. Se ficar, por exemplo, positiva, isso é, já que o cabelo está em contato com o corpo dela, isso é transferido para as pontas do cabelo. E cargas de sinais iguais, a gente já sabe o que acontece, elas se repelem, por isso que o cabelo dessa criança fica desta forma. Eu vou chamar de oriçado, né? Arrepiado. Tudo bem? Muito bem. Então, como é que isso acontece? Vejamos o segundo processo, processo por contato.
Temos aí a esfera, o nosso modelo, a esfera A, com uma carga líquida negativa. E temos a esfera B, neutra. Ou seja, não se esqueça que neutro não quer... Eu tenho o nêutron... Eu tenho o nêutron do átomo. Nêutron do átomo é uma partícula com ausência de carga. E um corpo neutro é um corpo que tem números de carga positiva igual ao número de carga negativa. Então, isso nós dizemos que ele está eletricamente neutro. Certo? Então, vejamos só. Se eu puser eles em contato, haverá uma transferência de elétron de A para B e após o contato, elas estão com cargas de mesmo sinal. De tal modo que na eletrização por atrito, os corpos se eletrizam com cargas de sinais contrários. Na eletrização por contato, como você está vendo, os corpos se eletrizam com cargas de sinais iguais. Estava negativo, está negativo, certo? Mesmo exemplo, só que mudando a natureza da carga. Agora nós temos um corpo A eletricamente positivo. Após tocar na esfera que está neutra, veja que você não pode transferir prótons. Prótons não se deslocam. Há apenas uma situação, na fisão nuclear. Fora isso, próton não se desloca. Quem se desloca é o elétron. Portanto, nós temos um deslocamento de elétrons de B para A. Após a separação, nós temos que eles ficaram eletrizados com cargas de mesma natureza. De tal modo que esse princípio deve ser sempre observado. O que temos antes tem que ser igual ao que temos depois. Se eu quiser fazer ou saber quanto que ficou após a eletrização por contato, eu devo fazer uma média aritmética. Se eu tenho duas cargas sendo postas em contato, somo as duas, divido por 2. Se eu tenho 3 cargas, somo as 3, divido por 3 e assim sucessivamente. E agora a eletrização por indução, que os aluninhos sempre acham o modelo mais complexo. Na eletrização por indução, os corpos se eletrizam com cargas contrárias às do indutor. Então eu tenho aqui um indutor, aquele que se aproxima, e tenho o corpo induzido, certo? Então vejamos só. A princípio, meu corpo indutor está com excesso de cargas positivas. O que ele vai fazer? Ele vai atrair para si, para este lado da esfera, as cargas negativas. E para o outro lado, ele vai repelir as cargas positivas. E aí eu já tenho o meu corpo induzido. O corpo não, o corpo da imagem aí, tá bom? Temos o corpo induzido. Para que eu eletrize, eu vou ter que colocar um fio terra, mas não necessariamente eu preciso pegar uma instalação elétrica e botar um fio. Eu posso com a própria mão tocar na esfera, afastar, ou retirar meu dedo e afastar o condutor, ele ficará eletrizado pelo processo de indução, certo? Muito bem, e aí você tem a descrição de todo o processo. Eu toco o dedo e retiro, completei a fase. Aí ele está só descrevendo, você precisará cortar o fio que liga à terra. E aí o corpo ficará eletrizado com cargas contrárias ao do indutor. Muito bem? Bom, gente, vamos parando por aqui. Nós vamos dar sequência nas próximas aulas sobre essa discussão da carga elétrica. A você que nos acompanha, a atividade vai ficar na descrição e se você estiver acompanhando pelo YouTube, se você estiver acompanhando pela plataforma, vai ficar anexada à plataforma, tá bom? Tenham todos uma boa aprendizagem, um bom momento de estudo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!